fascistas ou populistas, o que importa é o líder. Então, ele não vai querer cooperar com as autoridades locais, ele vai ver com muita desconfiança, e se for necessário, a qualquer momento, qualquer um pode virar um inimigo. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Aqui é o Marcos Tavares e comigo, meu companheiro de jornada, o Sérgio Caetano. E hoje temos o prazer de estar recebendo o nosso companheiro de graduação, Bruno Casares. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Sérgio? Beleza? Opa, tudo bem? Prazer falar com vocês. Então seja bem-vindo. Satisfação imensa receber o Bruno. Eu não sei o momento que você está vendo esse vídeo, né? Mas nós estamos gravando em agosto de 2020 e o Brasil está aí chegando próximo dos 100 mil mortos pela Covid-19 e alguns fatos referentes à atuação do governo chamam bastante atenção, né? Algumas políticas, ou falta de políticas, são bem marcantes, né? Algumas falas são bem emblemáticas. Os artigos do nosso chanceler Ernesto Araújo são bem emblemáticos no sentido de ser um compilado das ideias por trás desse governo. E convidamos você a estar aqui assistindo o programa de hoje, onde vamos tentar trabalhar um pouquinho desses temas. E o Bruno, que tem estado mais a par desses assuntos, vai passar um pouquinho da visão dele quanto a alguns tópicos que a gente pode estar estudando, que é de grande valia para que possamos entender os momentos pelos quais passamos no Brasil nesse momento. E aí, Bruno, o que você tem visto aí referente a tudo isso que a gente tem assistido? Um pouquinho de um olhar mais acadêmico, já que você tem pesquisado mais nessa linha, né? Então, Marcos, eu acho muito interessante tratar essa questão da pandemia para pensar o que está acontecendo com o nosso sistema político, e pensar o nosso sistema político também faz a gente pensar na ordem internacional, né? Qual que é a cara dessa ordem internacional? Eu estava vendo um pouco mais cedo, antes de vir para o podcast, aquele mapa da Johns Hopkins University com os países com mais casos de Covid. E a gente está em segundo lugar, infelizmente, chegando na marca de 100 mil mortes. Mas em primeiro está os Estados Unidos, em terceiro está a Índia e em quarto a Rússia. É claro que tem questões da população desses países em questão, mas o que me chamou a atenção é que esses países são governados por líderes da direita radical, que é um tema que eu tenho estudado há uns 3 anos, com muito interesse, porque no momento que eu comecei a estudar, aconteceu o Brexit e depois o Trump foi eleito. E eu acho que a condução da pandemia ela pode ser explicada por vários elementos da direita radical. Então, é um prazer falar com vocês sobre isso. E também acho interessante também a gente estar distinguindo globalização de globalismo, né? Até porque no passado o termo globalismo tinha um enfoque totalmente diferente do que tem sido usado recentemente, né? Eram termos que, se você ver na literatura de globalização, eram usados de uma forma indistinta, na maior parte das vezes. Então, os acadêmicos não faziam diferença entre falar a globalização ou o globalismo. Mas nos últimos anos isso teve uma mudança muito significativa com a ascensão da direita radical, principalmente no âmbito do executivo, né? Então, líderes de direita radical se tornando presidentes da República ou aprovando referendos e projetos de lei. Então, desde 2015 e 2016, principalmente, globalismo passou a ser usado de uma forma mais específica a crítica que a direita radical faz à globalização. Ela vê como um processo majoritariamente negativo, que apaga culturas locais em nome dos valores de uma elite liberal, que se apresenta como virtuosa, mas na verdade seria corrupta. Então é um suposto universalismo que esconde a defesa de interesses particulares. Tem muito em comum com o que alguns críticos típicos da globalização argumentam.
E aí você tem críticos à globalização na direita e na esquerda tradicionais também. Uma visão muito comum de crítica da globalização à esquerda é um pouco parecida com a da direita radical, no sentido de que diz que as culturas locais não são consideradas. Tem as críticas mais econômicas ao processo de globalização, que eu acho que na esquerda são até as mais comuns, porque você teve, por exemplo, a criação de bancos centrais e a coordenação entre eles, o Banco Mundial, o FMI, e de uma certa visão de tripé macroeconômico, equilíbrio do orçamento, não pode ter déficit público, então uma visão mais negativa de gastos sociais. Tudo isso também está relacionado com os processos de globalização e é visto de uma forma mais crítica pela esquerda. E do lado mais pós-colonial, se a gente pode dizer assim, tem uma crítica mais epistemológica, que a globalização é a disseminação de uma cultura específica, que é a cultura europeia, ocidental e branca. Então, por exemplo, saberes indígenas não são considerados, tradições orientais do Oriente Médio, da Ásia, também são deixadas um pouco de lado. Então, resumindo, globalismo é mais a crítica que a direita radical faz aos processos de globalização. Então, se você ouvir esse termo, provavelmente é de alguém de direita radical, mas nem sempre, porque já foi usado de uma forma indistinta. Enquanto que globalização permanece sendo o modo como a gente estuda a globalização nos livros ou escuta nos jornais, que são esses processos de interdependência entre os países, que fazem as questões serem tratadas num nível que transcende as fronteiras nacionais, que transcende países e qualquer tipo de demarcação territorial. A gente é das relações internacionais, né? Então a gente estudou bem a fundo a criação dos organismos multilaterais e parece que no momento a gente está passando por um momento bem emblemático, né? Onde aquela política de multilateralismo parece estar mudando um pouco de cara, né? A gente vê alguns líderes da extrema-direita chocando, até de certa forma, a gente, né? Que de forma alguma meio que nós esperávamos. Por exemplo, os Estados Unidos retirando o financiamento da OMS. Então, a gente vê que tem uma mudança de política nesse sentido. E acho que tem muito a ver com o pensamento por trás da nossa extrema-direita, né? Eu acho que o problema da direita radical com essas instituições multilaterais é que eles veem essas instituições como corruptas. Porque na visão da direita radical, essas instituições elas têm uma hegemonia de esquerda. Para usar um termo mais exato, elas seriam elites liberais. E eles acham que, um pouco parecido com algumas críticas da esquerda, quando você fala em valores universais, em pensar o sistema internacional como uma coisa mais ampla para evitar o conflito, na verdade você só está defendendo os seus interesses particulares. Isso é um pouco mais específico da direita radical para a gente, né, que é de relações internacionais. Essa visão muito cética do multilateralismo. Eles traçam paralelos que eu acho que são muito interessantes entre uma certa visão corporativa que era comum nos anos 30 do fascismo. Então, na visão desses líderes de direita radical, eles não acham que o presidente da OMS e o presidente da Assembleia Geral da ONU, por exemplo, vão realmente defender valores universais, vão defender o pluralismo. Eles acham que essa é uma linguagem para camuflar a defesa de interesses particulares e atacar uma cultura hegemônica nacional. Então tem a ver com o nacionalismo também. Tem até as questões que também são muito usadas, né, de questões de valores morais e religiosos, que se entrelaçam com esses aspectos. Essa questão dos valores morais, ela é interessante porque ela não é exclusiva da direita radical. Se você pega políticas que são realmente conservadoras, e aqui acho importante para quem está analisando a direita radical não confundir com a direita tradicional,
com a defesa do conservadorismo ou com uma visão liberal na economia, a direita radical ela tem umas características que são um pouco mais diferentes, né? Ela tem, sim, esse conservadorismo nos costumes, mas uma das principais características dela é o ceticismo com a política mesmo. Com você sentar na mesa e negociar, prefere, quando negocia, como o Trump faz muitas vezes, no máximo um acordo bilateral. Essa história de envolver muitas nações é vista com muito ceticismo, porque tem a ideia de que cada cultura deve ter o seu território próprio, que é o que os acadêmicos que estudam isso chamam de nativismo. A ideia de que cada território deve pertencer a uma única população. Então, não é que eles são contra diferentes identidades, eles só acham que todo mundo tem que estar separado, porque não dá certo essa mistura. Agencia um pouco o realismo, isso? Tem um pouco, como eu falei, algumas características dessa ideologia são comuns ao pensamento mais amplo de várias coisas da teoria política. Então, por exemplo, se você pegar as críticas anti-globalização, de uma visão mais da esquerda tradicional, então, Occupy Wall Street, e no campo acadêmico, a própria Chantal Mouffe e o Ernesto Laclau, que criticaram a globalização, você vê muitas semelhanças. Porque o Ocidente contou uma história de progresso e de universalismo. E isso é contestado tanto por quem quer questionar isso por uma ordem mais inclusiva, que são essas pessoas que eu acabei de citar, quanto para você excluir. Então, ao mesmo tempo que pode ser usado para lembrar que são valores não tão universais assim, pode ser usado, por exemplo, para restringir políticas de imigração. Então, é muito interessante o que a gente chama de euroceticismo, por exemplo, que é o ceticismo com a União Europeia. Ele é comum a partidos de esquerda também. Então, e no caso do realismo que você perguntou, tem uma visão realista no sentido particular de que acham que as relações entre os países é um jogo de soma zero. Então, para uma pessoa ganhar, a outra tem que perder. Se afasta, assim, do liberalismo que acha que numa interação entre os países os dois podem ganhar, ou mais atores. É uma visão mais de jogo de soma zero, que os interesses são conflitantes e antagônicos. Que é a teoria que me vem à mente quando eu penso em neofascismo, fascismo, década de 30, espaço vital, como você disse, cada povo num território, essa mistura, é o que me vem à mente na geopolítica. Muito se discute essa questão da ordem internacional, né? As pessoas se perguntam, será que essa ordem internacional que é liberal, que é baseada na abertura econômica, na democracia disseminada pelos países, no multilateralismo, será que essa ordem liberal está ameaçada pela direita radical? E aí você vê que a genealogia dessa ordem eles identificam com o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Toda aquela legislação sobre e valores também sobre direitos humanos que teria levado a política dos países para uma direção mais global mesmo e não tanto nacional. Mas tem vários paradoxos nisso, porque todas essas normas elas foram inscritas nas fronteiras dos estados nacionais. Então, o Derrida, por exemplo, tem um livro sobre o cosmopolitismo que ele aponta esse movimento contraditório. Você garante que os estados sejam responsáveis por garantir direitos humanos, mas ao mesmo tempo você tem a soberania estatal. E muitas vezes para você garantir um, você tem que se sobrepor ao outro. E isso não é fácil. E tem pessoas que são céticas com isso e acham que é uma questão de poder. O Estado poderoso, ele poderia não ligar para a lei internacional, como dizem os realistas, e ele poderia simplesmente impor a sua visão naquele momento. Ele não seria constrangido de uma forma tão significativa pela lei internacional. Então, isso é um pensamento que é compartilhado, sim, por esses autores e líderes políticos que criticam a globalização, o multilateralismo e toda essa ordem internacional vigente, né?
isso no meio da pandemia vem com a crise institucional relacionada à OMS, os relatórios, os causados. A China, pela sua pretensão de se tornar o próximo hegemon, isso já causou uma desconfiança assim, e um embate político, principalmente na guerra cultural que a gente chama, né, muito forte. Então, o Trump, ele bate na China, esse foi o mote da eleição dele. E no momento em que a pandemia nasce na China, e que existem preocupações que, a meu ver, são legítimas com o modo como a China lidou com o vírus no começo, é claro que esses líderes da direita radical vão tentar disfarçar a própria incompetência em lidar com o vírus, apontando pelo inimigo que teria sido a origem de tudo isso, né? Então é claro que a China tem um papel importante na discussão do coronavírus com essa direita radical. E acaba que toda essa problemática acaba servindo a esse discurso, né? Que se nós voltarmos os olhares para o que a gente encontra no Brasil, acaba que a situação com a China, ou como a China lidou com o vírus e essas teorias conspiratórias, acabam baseando todo um negacionismo, né? Que a gente vê nas ações governamentais. Toda uma tentativa de diminuir a gravidade da situação. A Organização Mundial da Saúde chamou atenção para isso com um termo que ela cunhou, que foi infodemia, que seria essa epidemia de informações falsas, de fake news que a gente tem visto. Então, especificamente sobre a China, teve um boato que foi disseminado muito no Reino Unido, de que o coronavírus teria alguma relação com a tecnologia 5G, que está sendo encabeçada pela China, né? E muitas pessoas no Reino Unido, que é um país em que as pessoas têm um nível de renda mais alto, são mais escolarizadas, muitas pessoas no Reino Unido foram e quebraram torres porque estavam achando que estavam combatendo o coronavírus. Então esse é um exemplo muito claro desse negacionismo ao qual você se referiu. A gente mora num país que a gente tem um presidente negacionista, o Oliver Stone, que é um acadêmico de relações internacionais da FGV, falou do que ele chama de líderes negacionistas na pandemia, né? E é muito interessante porque ele chama de aliança dos avestruzes, porque são aqueles líderes que fingem que o problema não existe. E isso você não tem nem só no Brasil, você tem na Bielorrússia, no Turcomenistão e na Nicarágua também. Mas como eu disse, para além desses líderes mais negacionistas, é só você pegar o número de casos do coronavírus e você vê que existe uma relação entre esse populismo da direita radical, que é algo que é extensamente debatido na literatura de ciência política e também de relações internacionais, com a má condução da pandemia. Então a gente vê os efeitos dessas políticas não só em questões como imigração, mas também os efeitos na saúde pública nessa questão do coronavírus. Que acaba, de uma forma ou de outra, afetando algumas parcelas mais específicas da população nacional desses países negacionistas, não? Eu acho que sim, porque se você for pensar nesses líderes de direita radical, eles têm acesso ao sistema de saúde. Então, por exemplo, você fazer uma defesa de um medicamento controverso para o coronavírus, como a cloroquina, ele é uma coisa relativamente fácil se você tem uma equipe médica à sua disposição 24 horas por dia. Se, como o presidente Jair Bolsonaro pode fazer o exame cardíaco 3 vezes ao dia para ver se não está tendo esse efeito colateral que ele não menciona que o remédio tem. Mas a gente sabe que a vasta maioria da população não tem acesso ao sistema de saúde e é por isso também que, para entender a pandemia no mundo, a gente olha o número de pessoas que morreu sem sequer chegar ao hospital, né? Então, são mortes de síndrome respiratória que às vezes nem são classificadas como o novo coronavírus, que tem a ver com essa falta de acesso aos recursos de saúde, que revelam uma certa fragilidade do estado de bem-estar social que a gente conquistou depois do pós-guerra.
E também a gente pode pensar que tudo isso, né, todo esse enredo que a gente acabou de citar, né, leva a outro ponto que me parece bem importante, né, que é aquele discurso de nós contra eles, a busca incessante por inimigos, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito interno, né. Se a gente estava citando uma postura de ressalvas, por exemplo, contra a China, contra a OMS, dentro do país nós temos uma ressalva muito grande aos governadores que foram contrários às medidas que o governo federal estava tomando e também de outros âmbitos da comunidade, né? A gente pega, por exemplo, a postura contrária, por exemplo, a algumas medidas do STF. E, no caso, o STF estava apenas interpretando a Constituição que previa que os estados e municípios teriam autonomia, né, para lidar com a situação em alguns aspectos. Esse ponto que você tocou é muito interessante, porque eu acho que é uma diferença do autoritarismo da extrema-direita para o autoritarismo de direita. Porque se você for ver no pensamento mais conservador e de direita, você tem noções de lei e ordem, né? Uma ênfase em procurar combater a criminalidade e o Estado guiando a moral dos cidadãos. Mas tem uma diferença entre essa direita tradicional e essa direita radical, é que para a direita tradicional, essa lei e ordem, que muitas vezes pode ser autoritária também, ela se dá com base no Estado. Então, é você dizer, olha, a gente vive num Estado nacional, esse Estado tem um monopólio legítimo da força, então se tiver uma lei estatal, eu vou ser um cidadão obediente e eu vou denunciar aqueles que não estão obedecendo. Essa é uma visão de direita tradicional. O que a direita radical faz, e aí tem alguma semelhança, sim, com o fascismo dos anos 30, é que a obediência não se dá mais ao Estado, a obediência se dá ao líder. Então você tem um líder muitas vezes carismático, que é por isso que alguns falam que são movimentos de direita populistas, que fazem uma divisão entre, você falou nós e eles, e para ser mais preciso na literatura, entre o povo e a elite. Então o povo seria esse conjunto de cidadãos que são inocentes, e essa elite representada pelos políticos, pela mídia, pela academia, seria corrupta. Ela serve para explorar esse povo inocente. E no caso do Estado, isso não é diferente, porque o líder de extrema direita ou de direita radical, ele assume o Estado e o Estado já tem determinados funcionários que ele vai colocar com muita suspeição. Então, só ele, só o líder, você pode ter certeza de que nunca vai ser corrupto. Os outros, mesmo que sejam aliados, eles podem se tornar corruptos a qualquer momento. Foi assim que a gente viu ministros da saúde serem demitidos ao longo da pandemia por essa acusação de falta de lealdade dos subordinados. É assim que a gente vê, por exemplo, no caso brasileiro, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que deixou o governo de uma forma muito complicada, né, com um embate muito frontal com o presidente. Então você vê que, e isso também, de novo, é uma semelhança com os anos 30, porque o líder fascista, ele menospreza os seus aliados. A única pessoa que colocada por Deus para estar ali e para ser incorruptível é o líder. Qualquer um pode ser corruptível, menos ele. Então isso tem muito a ver com a forma como você trata, por exemplo, governadores, a forma como você trata autoridades em geral, porque a única autoridade que importa é a do líder, como eu disse, não é a do Estado. O Estado, ele tem uma burocracia complexa, nos termos do Weber. Mas no caso dessas tendências mais fascicizantes ou populistas, o que importa é o líder. Então ele não vai querer cooperar com as autoridades locais, ele vai ver com muita desconfiança, e se for necessário, a qualquer momento, qualquer um pode virar um inimigo. E é interessante como todo esse discurso acaba por
abalar, né, as estruturas governamentais, né, a estrutura do Estado em si, né? Se você começa a desconfiar, por exemplo, e nós que temos um país que historicamente é envolvido em casos de corrupção, de patrimonialismos e outros outros ismos, né, negativos, acho que quando você começa a atacar demais as estruturas nesse discurso de inimigos, né, cada vez mais inimigos e nunca acaba, sempre tem um novo inimigo para ser combatido, acho que a população em si começa a enxergar com mais dúvidas ainda todo esse toda essa estrutura do Estado e é perigoso, né? A gente sabe que nós, né, somos uma estrutura de um Estado democrático, né, Estado liberal democrático. Então, quando você ataca a figura do Estado, é algo que me assusta, né? Porque você sabe bem para onde você vai. Você ataca as instituições, que é o sistema de democracia. Assusta e é uma relação que eu acho que a gente precisa pensar de uma forma até mais complexa, porque é claro que esse modo de conduzir a política é antipolítico por essência, mas tem uma coisa que é interessante, que quando a gente fala, por exemplo, se a gente deve considerar esses líderes de direita radical fascistas, isso é uma coisa que está sendo discutida hoje na academia e fora dela, você vê uma diferença marcante, que é o seguinte: nos anos 30, os líderes fascistas tinham uma mentalidade de destruir as instituições, e isso não só no discurso. Então, por exemplo, até o aspecto formal de democracia, esse aspecto mínimo, você ter eleições, você ter partidos de oposição, tudo isso foi desafiado, tudo isso foi alterado. E o que você tem visto até agora, com algumas exceções, é que boa parte desses líderes não precisou chegar a esse ponto. Esses líderes, eles de alguma forma se beneficiaram dessas instituições para chegar ao poder. Eles fizeram a sua fama e a sua popularidade não fora do sistema, mas dentro do sistema. E eu acho que essa é uma contradição que aponta para as falhas dessa própria ordem que a gente tem. Porque é claro que a gente pode apontar as ameaças à ordem liberal internacional, à democracia liberal, mas como é que figuras como essas das quais a gente está tratando conseguiram se fazer presentes nessa ordem? Então, eu acho que isso diz um pouco da falta de saúde da política normal. A política normal, ela de certa forma, ela permitiu que isso acontecesse. E essa é uma reflexão um pouco mais complexa de ser feita do que simplesmente ver essa ameaça. Porque essa ameaça precisa ser denunciada, mas a gente não pode ser ingênuo sobre o que a gente tinha até aqui. Sim. E acaba que eu sempre me pego refletindo e sempre acabo pensando um pouco na teoria do Karl Polanyi, né, do duplo movimento. De um lado, a população sendo pressionada e acabando reagindo de alguma forma. E acaba que abre espaço para esse tipo de liderança, né? E não tem jeito, né? O ser humano tem suas paixões, tem seus ismos, tem seus vícios, e o ser humano, em boa parte, é preconceituosa, é racista, e se você começa a alimentar o lado ruim do ser humano, acho que cria um ambiente bem propício para esse tipo de liderança. Eu diria que tem dois níveis de explicação para essa reação da qual você acabou de falar. O primeiro nível está no nível da economia. Então, o que você tem visto, que assim, o pós-guerra ele teve a democracia, principalmente depois da Guerra Fria, né, se espalhando pelo sistema internacional, mas isso foi ancorado com uma política econômica coordenada. Isso foi coordenado com um estado de bem-estar social que, de alguma forma, tentava resolver as tensões de classe e as reivindicações
de parcelas da população que não estavam sendo beneficiadas com aquela prosperidade. E depois dos anos 80, com a ascensão do neoliberalismo, vários desses pressupostos foram desafiados. E você teve realmente, eu não sei se é má sorte, mas um conjunto de crises, né? Então, desde 2001, que você teve o 11 de setembro, que marcou, sim, uma revisão dessa política aberta. Você teve a crise de 2008, que afetou não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro, e a Europa não conseguiu se recuperar até hoje totalmente dessa crise. E você teve mais recentemente, lá por 2013 e 2014, a chamada crise dos refugiados, que realmente pressionou esses imigrantes para dentro dos países europeus. E isso, é claro, que cria um ressentimento e uma sensação de que você não está sendo ouvido. É a população silenciada. E essa população não necessariamente de extrema-direita, não necessariamente é fascista, mas os políticos usam essa retórica anti-establishment, que a gente chama, que é de você rejeitar o sistema, ou essa retórica populista, se você quiser chamar, para aproveitar dessa contingência, dessa situação. E do outro lado, para um nível mais internacional, tem muitas críticas, por exemplo, a como instituições como a ONU ou a União Europeia não avançaram com seus processos de democratização. Então, são instituições que são coordenadas por uma liderança de elite minúscula, assim, são poucos membros, né? Eles representam os países, mas eles estão num nível mais burocrático do Estado. A população não vê essas pessoas discursando. São pessoas que não são legitimadas diretamente quanto um presidente da República, por exemplo. E aí você vê que a sua situação econômica, social e cultural está piorando, e você vê que o poder está na mão de pessoas invisíveis. E eu acho que isso cria uma situação, um caldo para ressentimento e para rejeição da política tradicional. Então, se a gente quiser realmente pensar no que está nessa política para além dela em si, mas pensar a exterioridade dessa política, o que a gente tem a ver com isso, a gente precisa pensar as nossas políticas econômicas, o nosso modo das organizações de se fazerem democráticas, de se legitimarem para uma população mais ampla, e não só para um certo grupo pequeno de elite liberal que já concorda com essas instituições. Então, eu acho que tem vários processos para serem revistos com toda essa história. Falando de crise de representatividade nas instituições internacionais, o exemplo mais claro que nós temos no momento é a OMC, que por uma política do próprio Trump de não indicar ou não apoiar a indicação de juízes, está travando. E a movimentação da corte, tanto que o Azevedo pediu demissão do secretário-geral, e isso porque a OMC, ao ver dos analistas internacionais, é a instituição internacional que mais traz algum tipo de representatividade para o sul global. Traz um pouco de democracia. Por mais que não tenha o voto direto do povo, tem a voz daquela parcela da população mundial que está sendo oprimida pelo centro desde sempre. É colonização isso, né? Eu acho que a OMC, se você for pensar, na verdade, órgãos econômicos em geral, né? Você tem um problema em relação à diferença que tinha entre o pós-guerra e agora, que é o seguinte: a economia dos países, ela podia ser muito mais complementar no pós-guerra do que agora. Então, e isso, o Habermas fala sobre isso muito bem. Ele tem um livro sobre a crise da União Europeia. Ele diz que as pessoas têm essa crença de que se você tiver uma cooperação econômica, é aquela teoria do spillover, né? Vai ter cooperação em todas as outras áreas. Mas, na verdade, para você ter essa harmonização de economias, você tem que ter convergências culturais muito fortes. E aí é uma crítica que pode ser feita à política tradicional. Quando você trata
a União Europeia ou a OMC como uma questão meramente de economia, e aí eu quero lembrar que, por exemplo, no referendo do Reino Unido sobre a União Europeia, a própria esquerda, a defesa da União Europeia se deu em termos quase totalmente econômicos, dizendo que era bom para a economia e que se o Reino Unido saísse da União Europeia, todo mundo ia perder o emprego e coisas nesse sentido. Isso é bastante problemático porque essas políticas econômicas e mesmo essa cooperação internacional entre diferentes autoridades depende de uma convergência. Depende de você ter valores comuns. E quando a ênfase passa a ser só no aspecto econômico, no aspecto procedimental, você cria um chão para que isso não mais aconteça. Então, a OMC é um órgão que está travado nesse momento. Eu acho que os estudantes que falam sobre direita radical têm que ter muito cuidado, porque eles colocam todo mundo no campo da direita. Mas aí você tem um problema, porque a direita tradicional, teoricamente, defende o livre mercado. E a direita radical? Depende. Tem setores da direita radical que são muito entusiastas desse livre mercado, alguns mais no discurso do que na prática, né? A gente vê isso aqui no Brasil, por exemplo. E tem setores da direita radical que têm outra visão sobre a economia. A economia, como os teóricos que estudam a direita radical dizem, não é algo que mobiliza a direita radical. Os temas que mobilizam a direita radical são imigração, questões culturais. Essa visão economicista pode atrapalhar um pouco a análise. Então, por exemplo, o Trump, ele nunca foi um defensor do livre comércio, ele nunca teve essa ideologia de liberalismo econômico que algumas pessoas atribuíram a ele por ele ter se candidatado pelo Partido Republicano. Ele, ao contrário, assim como o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, no Brasil, ao longo da vida fez várias declarações mais pendendo para um protecionismo, com ceticismo sobre o livre mercado. Então, eu acho que quem vai pensar essas questões tem que ter cuidado de não jogar essas diferentes tendências no mesmo balaio. Então, o que normalmente acontece é que tem algumas similaridades e tem coisas que são completamente diferentes. Eu acho que no campo da economia não dá para você colocar um rótulo na direita radical, porque a diversidade interna sobre isso é gritante. Então, você tem posições mais pró-livre mercado, mais protecionistas. Você tem que fazer uma análise caso a caso, por país, e dependendo do país, você vai ver também um racha entre a visão econômica. Então, tem que ter esse cuidado. Há um debate também em torno da OMC de que ela estava intervindo em outras áreas, para além da economia, por meio das decisões que ela tomava, por retaliação cruzada. Então, esse intervencionismo político, que era decorrência da política econômica internacional, provocou uma certa rusga entre o governo americano e a diretoria da OMC. Achei interessante. Essa é uma acusação que é colocada na União Europeia como um todo. Então, o que você vê na visão até da direita tradicional no Reino Unido, quando a gente teve o Brexit, eles diziam que o próprio David Cameron, que apresentou o referendo, né? Olha, a União Europeia veio para a gente não entrar em guerra na Europa e por uma questão econômica. E o que tem acontecido? A União Europeia tem tomado ações de políticas públicas em uma área, em um raio de áreas imenso. Assim. Então, uma ideia de que a soberania do Estado estava sendo ameaçada, que as culturas nacionais não tinham mais espaço porque haveria uma demanda supranacional esmagando as nações. E isso foi muito problemático quando esses organismos, por exemplo, eu posso falar da União Europeia, tentaram avançar nessa integração sem buscar se legitimar. E esse é um ponto que eu bati aqui algumas vezes, eu acho importante insistir,
se a gente quer falar em política global de fato e não em relações internacionais, né, essa visão de nações, de relação entre nações, mas você pensar que os problemas como meio ambiente, essa questão da saúde que a gente está vendo agora e vários outros são problemas globais, a gente precisa aprimorar as nossas instituições, mas isso precisa ser legitimado por um conjunto mais amplo da sociedade. Esses debates não podem ficar restritos a círculos acadêmicos ou de uma elite política. Esses debates precisam circular. As pessoas precisam se identificar com esse projeto. E não adianta chamar as pessoas de preconceituosas se elas não estão inclusas. Então, essa é uma autocrítica que eu acho que esses organismos internacionais precisam ser feitos, apesar de eu ser um defensor desses organismos. Eu concordo que uma OMC enfraquecida é ruim para os países subdesenvolvidos. E aí eu acho que leituras mais críticas desses organismos internacionais precisam ter cuidado quando eles vão criticar, por exemplo, o universalismo ou o multilateralismo, para não ressoar nesse discurso de direita radical que ele quer fazer a crítica não para um processo de inclusão, mas para um processo de exclusão. Então, isso a gente tem que realmente prestar mais atenção. E o ponto que você tocou antes, né, a questão econômica, acho que é bem emblemático quando você olha a frase, né, de campanha do Trump, né, América Primeiro. Acho que acaba tocando em vários pontos que você citou, né, porque se você quer pensar num contexto mais global, se você tem a principal potência falando e agindo no sentido contrário a uma unidade, é meio paradoxal, né? Isso é uma questão engraçada porque todas as ideologias, no geral, elas têm um sistema de ideias minimamente coerente. É claro que toda ideologia tem contradições assim gritantes. Então, por exemplo, perspectivas que defendem um livre mercado, um liberalismo, mas nos costumes são conservadores e defendem algo mais fechado. Você pode ver isso como uma contradição. Agora, nesse caso da economia que você está apontando, por exemplo, é uma certa visão de que as nações, uma visão um pouco realista, como o Sérgio Nunes disse, as nações podem dizer que estão preocupadas com o Oriente Médio, que estão preocupadas com a democracia, mas na verdade elas estão preocupadas com a sua política de poder. Sim. Elas estão preocupadas com a sua lógica de sobrevivência. Então, na visão dessas pessoas, para quem compra essa lógica de soma zero, o que esses líderes estão fazendo, eles estão sendo transparentes. A diferença entre esses líderes e a política tradicional é que a política tradicional esconde os seus interesses por trás de valores morais que ela supostamente teria, mas ela não tem, ela não acredita neles, enquanto que esses políticos populistas de direita, eles são aqueles que falam a verdade, que não temem represálias, que falam sobre os silenciados. Então eu acho que ao mesmo tempo que tem que fazer a crítica, tem que entender o apelo desse discurso para setores mais amplos da população. O termo seria geoeconomia ou geopolítica, como utilizar pelos países. A geoeconomia não é soma zero, todo mundo ganha, mas sempre tem um país ou algumas potências que vão ganhar mais que outras, né? É o mecanismo de conquista, ou seja, de hegemonização, de mando da China hoje, também de vários projetos econômicos e de mudança nos contratos internacionais. Esses projetos econômicos que emprestar dinheiro para a produção de infraestrutura nacional dos países que vão participar desses mega projetos deles, incluindo trazendo riqueza e sendo uma soma positiva, ao contrário do tradicional, que era mais o centro explorando a periferia, levantando riqueza para o centro e só conquistando terreno para exercer mando político, enfraquecendo a população local, empobrecendo,
trazendo nada de positivo. Eu acho que tem essa dimensão geopolítica e econômica, mas tem uma dimensão de valores também. Por exemplo, se você analisar a política americana, depois do 11 de setembro, é muito difícil de você enquadrar as ações dos Estados Unidos no Oriente Médio numa lógica puramente racional e calculista, né? Intervenções que eles não conseguiram bancar, regimes que eles não conseguiram derrubar. E aí eu acho que a gente tem que admitir que tem alguma crença nos valores mesmo, em achar que você está promovendo a democracia, em achar que você deve libertar determinado povo da opressão, né? Eu acho que essas duas dimensões estão presentes, né? O material e o ideacional, eles andam juntos. E se a gente quer ter uma visão mais completa das políticas entre os países, a gente precisa entender essas duas dimensões. Tem eventos que não são explicados só por essa lógica de interesse, né? E lembrando também que agora eu vou apontar uma diferença que eu acho que eu posso ter dado a impressão de que os realistas têm um discurso muito parecido com a direita radical. Isso não é verdade. Os realistas falam em interesse nacional. Então, a ação do Obama, por exemplo, no Oriente Médio, foi para buscar o interesse nacional. Agora, na visão da direita radical, não é um interesse nacional, é o interesse corporativo. Então, são facções dentro das nações que só buscam o próprio interesse. Eles não conseguem ver mais do que isso. E é por isso que a ênfase desses líderes na corrupção é tão grande, né? É até um paradoxo, porque eles têm uma sensibilidade muito grande com o tema da corrupção, em apontar a corrupção nos outros, mas eles muitas vezes empregam práticas corruptas, né? O Trump tem um registro financeiro que é muito contestável, está falando em adiar as eleições sem ter a legitimidade para fazer isso, e o discurso contra a corrupção continua. Porque o que importa para eles não é nem se defender, eles não precisam se defender, eles só precisam acusar o inimigo, que no caso é o adversário político, de serem moralmente piores do que eles. Então, isso me lembra um pouco o Bolsonaro nos debates aqui no Brasil. E aí, quando faziam alguma pergunta sobre corrupção, ele falava: mas você é jornalista, tá ganhando como PJ, do tipo, você tá fazendo algo mais terrível do que eu. Não é que eu sou bonzinho, é que todo mundo é corrupto, mas vocês são piores. Como vocês enxergam o curto prazo brasileiro nessa questão? Você acha Brasileiro? Você acha que os efeitos, por exemplo, do coronavírus na economia brasileira pode agravar a situação referente ao povo se aproximar mais ou pode ajudar ao povo se afastar mais um pouco dessa direita, mantendo ali só um núcleo mais fiel mesmo? Que a gente já vê que começa a ter algumas debandadas, né? Uma galera arrependida, saiu esses dias aí uma reportagem referente a galera do MP, né, do Ministério Público, dizendo-se arrependida de ter votado no Bolsonaro, e alguns outros setores também já começam a dar sinais nesse sentido. O que vocês acham? Diz aí, Sérgio. Eu sinto que é um esgarçamento da teia política que o Bolsonaro criou durante a eleição, né, em torno desse discurso anticorrupção, que era o mote principal da campanha. Quando o Moro abandona o governo, e ele era um dos alicerces, ele leva consigo uma classe de juristas muito grande que passa a não apoiar mais o governo, já que o governo trata muitas declarações que não têm um nexo muito claro de cientificismo, vamos colocar assim, como o negacionismo, por exemplo, a forma como trata a segurança pública, enfim. Investe muito em polícia, ao mesmo tempo que está tolhendo a investigação, quando tangencia o núcleo central do governo, não sei. Eu vejo que as discussões aqui estão centrando muito se o Bolsonaro vai realmente conseguir converter aquele eleitorado
que normalmente votava no PT, do Nordeste, que dependia de programas como Bolsa Família, para votar nele, né? Ele tem tentado fazer isso, marcando um carimbo no auxílio emergencial, que a gente sabe que era uma proposta de R$ 200 e que foi o Congresso que fez chegar a R$ 600, mas ele clamou para si. Ele está com uma estética de pai dos pobres, que lembra, sei lá, do Vargas ao Lula. Então, fotos no Nordeste, usando aquele chapéuzinho típico e dando a mão, e foto preto e branco, e a multidão. Então, ele está tentando mudar essa imagem dele de que ele foi eleito pelos ricos e pelas empresas. Eu acho que a gente precisa ficar atento a isso, no caso do Brasil, ficar atento às implicações no âmbito jurídico, né? O governo Bolsonaro está sendo investigado em várias frentes. Agora, falando de uma forma mais ampla, essa sua pergunta, ela é maravilhosa, que ela mostra que como às vezes a gente sem estar olhando o debate, a gente tem as mesmas preocupações. Então o debate tem sido exatamente esse. Será que agora, com o coronavírus, a direita radical vai conseguir impor mais a sua agenda? Por exemplo, a gente vê que as fronteiras estão sendo reforçadas de uma forma mais limitada, impedindo, por exemplo, que imigrantes venham para os países. A gente vê Mesmo o na poder do Europa, né? Estado. Mesmo na Europa mesmo. Muito da Na Europa mesmo, Europa, na Europa é... totalmente. Desde o começo. E aí você vê os discursos que são feitos na União Europeia, a diferença entre discurso e prática, né? Mas, por outro lado, e aí tem uma visão pessimista e uma visão otimista. A visão otimista é a seguinte: o coronavírus, diferente de outras políticas públicas, ele tem efeitos que são muito rápidos. Então, por exemplo, uma política na área educacional, ela é muito difusa e ela vai demorar anos, décadas, para você ver todos os efeitos. Uma política no coronavírus, ela tem efeitos muito mais rápidos. E isso realmente é verdade. E essa origem, ela pode ser traçada. Por exemplo, se você abre a economia e o número de casos vai para um pico e o sistema colapsa, você consegue falar, olha, nesse dia tal, a economia foi aberta. Então tem alguma relação. Então essa é a visão otimista, né? A realidade se impõe. Os negacionistas não vão conseguir distorcer a realidade. E a visão pessimista é a seguinte, e eu acho que eu me inclino um pouco mais para esse lado, é o seguinte: a realidade, ela é sempre enquadrada em uma narrativa específica, ela é enquadrada em um discurso. Então isso depende de como você enquadra o que está acontecendo. Se você colocar a culpa na China, se você colocar a culpa nos políticos tradicionais, e se isso colar, não tem essa de a realidade se impõe. É como você consegue fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo na vida delas, no sistema político. Isso depende de mídia, depende de redes sociais. Então eu acho que a gente precisa ver o que vai acontecer, né? Eu espero que as instituições, principalmente de países mais com menos maturidade institucional, né, no caso do Brasil, eles consigam sobreviver a essa onda. Os Estados Unidos e o Reino Unido, a gente já viu que eles tentaram lidar com a pandemia de forma negacionista no começo, mas as instituições, toda aquela cultura de crítica ao governo e limite ao poder soberano, elas fizeram algum efeito, eles tiveram que mudar de rumo. No Brasil, eu não sei se eu tenho visto isso acontecer da mesma forma. Então eu espero que as nossas instituições sobrevivam. E só um ponto que eu fico me perguntando, e quando você falou questão de narrativa, né? A narrativa pode gerar resultados positivos ou negativos para um ou para outro, né? E os dados que a gente começa a ver, né, referentes aos impactos econômicos da pandemia, tanto na economia nacional quanto na americana e na chinesa, me pergunta se isso não pode ser uma grande arma na mão deles, né? Falar, olha só, tudo que a gente falou, eles implantando um vírus programado para destruir o Ocidente,
e eles se sobressaírem economicamente, né? Essa é uma grande preocupação que eu tenho tido. Eu acho que essa é uma arma na mão dos dois lados, assim, da situação e da oposição. Porque, como eu disse, não depende muito do que aconteceu. É claro que os fatos, eles colocam certas limitações no que você pode dizer. Então, por exemplo, não se pode mais dizer que o coronavírus é uma gripezinha. Tanto é que isso não é mais dito. Em alguns momentos, de fato, a realidade se impõe. Mas, por exemplo, sobre consequências econômicas, a estratégia do Bolsonaro tem sido dizer, olha, o STF decidiu que os estados e municípios vão ser os responsáveis pelas restrições ou não das aberturas econômicas e da atividade econômica. Então, o responsável da situação econômica são os estados e municípios. Quando a gente sabe que na Constituição, muitas dessas questões são tripartites, né? São divididas entre União, estados e municípios. E ele usa isso porque ele sabe que se ele falar que ele tem responsabilidade nessa história, ele vai perder. Então, eu acho que depende da capacidade dos políticos de como eles vão fazer as pessoas interpretarem essa perda econômica. A gente vai ver aí uma recessão gigantesca, que eu até fico feliz que não tenha acontecido tão rápido, mas isso ainda está sendo previsto, né? Uma recessão global das 3 maiores da história, e isso pode resultar em coisas muito perigosas, eu concordo com você. E até nesses tempos de pandemia, com as pessoas em quarentena, eu fiquei me perguntando se o efeito da globalização, qual seria esse efeito, né? Porque as pessoas estão cada vez mais conectadas, né? Até a galera que habitualmente não estava, passou a estar mais conectada à internet. A gente vê que teve um grande salto em questão de acesso à internet. Eu fico me perguntando se essa questão que eles propagam de valores, que eles colocam na conta de valores marxistas, né, infiltrados nas instituições internacionais e na cultura e tudo mais, se eles conseguiriam continuar levando isso mais à frente de maneira mais ampla. Isso foi uma coisa que eles aprenderam a fazer. E é muito interessante que isso você tem na campanha do Brexit, na eleição do Trump e do Bolsonaro no Brasil e também em outros lugares do mundo. É um certo domínio de uma tecnologia que os políticos tradicionais, o que eles costumam fazer? Eles costumam ir bater na porta, falar que vai ter uma votação. Beijar Eles bebê. costumam mobilizar as bases, enfim, de várias formas, né? Como você acabou de lembrar. Mas esse poder da rede social, dessas tecnologias que estão à margem do discurso dominante, né? Você não tem um filtro, por exemplo, num jornal. Se um jornal publica uma informação falsa, todo mundo sabe que aquele jornal tem credibilidade, a credibilidade pode ser ameaçada, o dono do jornal e o jornalista podem ser processados. Agora, uma informação que é postada numa rede social, numa velocidade muito grande, muitas vezes de forma anônima, ela não tem esse mesmo nível de criticismo que tem as outras informações. Então, eu tô vendo, e aí eu acho que é um pouco de otimismo, né, que a gente pode ter. Eu tô vendo a política tradicional tentando entender mais a linguagem, políticos fazendo milhões de lives, entendeu? E eu acho que tem que fazer mesmo, porque se ele não fizer, vai ser esse discurso do submundo, assim, que vai borbulhar. E aí não tem contraponto. Diferente do que aparece na imprensa muitas vezes, né? É um espaço que tem que ser preenchido, né? Talvez só uma coisa que ficou faltando aqui em relação ao coronavírus é um aspecto que até está de fora das principais discussões sobre direita radical, e eu pretendo em algum momento fazer essa conexão, é a conexão da direita radical com a masculinidade, com essas questões de gênero. Então, por exemplo, chama muita atenção que esses líderes de direita radical, muitas vezes em situação totalmente vulnerável, às vezes até com suspeita de que está infectado, se recusa a usar máscara. E aí tem uma coisa muito interessante que na pandemia do HIV surgiu um discurso de que usar camisinha
seria uma demonstração de fragilidade, de que você não é durão o suficiente, de que você não é poderoso. E no caso da pandemia do novo coronavírus, a camisinha virou a máscara, né? Então, esses líderes... Você imagina o que significa para um Vladimir Putin da vida ter que usar uma máscara. Então, é algo muito interessante, porque esses estudos de direita radical, e aí é uma crítica que eu faço depois de ter lido um pouco sobre isso, eles são muito de ciência política. Então tem muito uma dimensão institucional, até econômica, mas falta uma dimensão mais cultural. Você discutir, por exemplo, raça, gênero, questões sexuais que são muito fortes, e já no fascismo eram fortes, né? E normalmente ficam de fora porque fica um debate mais restrito à ciência política. Então eu proponho que esses temas sejam mais investigados daqui para frente. Eu queria dizer que quem quiser se aventurar nesse tema é um tema muito interessante. Você tem literatura desde os anos 30 tratando sobre isso. Depois, para essa ordem pós-fascista mais específica, né? E é uma literatura muito extensa, não é só da ciência política. E eu acho que esse é o meu apelo aqui. Vamos tratar isso pelas relações internacionais, vamos tratar isso pela sociologia, vamos tratar isso pela história. Eu acho que a gente tem que complexificar o debate sobre isso para não ser tratado em termos minimalistas. Senão a gente não olha para o lado, né? Fica olhando sempre para frente. E às vezes isso impede de a gente ver as dinâmicas que estão em jogo. Queria agradecer ao Bruno, né, que se dispôs a participar aqui com a gente nesse debate e trazer informações bastante pertinentes e interessantes. A gente espera que você tenha gostado, tenha desfrutado disso. E pode ter certeza que voltaremos aqui com mais conteúdo de qualidade para vocês. Queria agradecer ao Serjão, né, por mais uma vez estar aqui comigo, nessa empreitada homérica. Agora em modo espartano, careca. Modo Kratos. Kratos é do DG, não é da gente, não. É o mascote do DG. Então, queria agradecer vocês. Muito obrigado pela presença. Mas eu acho que o Sérgio tá melhor no papel. Tá. Cara de mal. Só cara. De vez em quando ele ri, né? E quebra o clima. Valeu, Serjão. Valeu, Bruno. Muito obrigado e pode ter certeza que vamos convidar você mais vezes. Obrigadão, Bruno. RI, UFRJ, façam podcasts, façam lives, façam vídeos com responsabilidade com o conteúdo que vocês vão trazer, mas vamos ocupar as redes sociais, vamos ocupar os diferentes espaços, a gente não está restrito a essa bolha acadêmica, e é isso aí. Isso aí. Afinal de contas, a gente é a melhor federal. Desculpa aí. É nóis. Valeu, Sérgio. Valeu, Bruno. Continua. Você assistiu Fora da Bolha, o seu podcast sobre política brasileira e internacional. Esperamos você no próximo episódio. E não se esqueça, siga as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter.